Olá, seja bem-vindo ao curso Pré-ENEM da plataforma Mais IFMG. Essa é a aula número 4. Vamos abordar uma questão que foi cobrada no Enem envolvendo o tema função exponencial. Vamos propor duas soluções distintas. A primeira envolvendo o raciocínio lógico, através dos conceitos de função exponencial, e uma segunda proposta de solução, de fato, trabalhando com logaritmo, já que a questão fornece um dado sobre um logaritmo. Ok? Questão 166, referente ao caderno azul, da prova do Enem 2013. Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia, abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é 30 anos. E a quantidade restante de massa de um material radioativo após T anos é calculada pela expressão m de T igual a que multiplica 2,7 elevado a K vezes T, onde A é a massa inicial, K é uma constante negativa. Considere 0,3 como aproximação para log de 2 na base 10. Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa do césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial? Alternativa A, 27, letra B, 36, letra C, 50, letra D, 54 e letra E, 100. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Percebam que nessa questão ele menciona o logaritmo de 2 na base 10. Uma estratégia de solução a gente vai utilizar, mesmo ele fornecendo essa função exponencial, a gente vai conseguir usar um raciocínio lógico bem simples, imediato, para a questão que envolve esse tipo de situação, de acordo com as alternativas que foram fornecidas. A ideia vai ser a seguinte: se a meia-vida do césio é 30 anos, se eu tenho uma amostra inicial, eu tenho essa amostra que ela corresponde a 100%, que é a massa inicial da amostra de césio. Passados 30 anos, ou seja, a meia-vida do césio, a redução dessa massa pela metade. Essa é a definição de meia-vida. Então eu vou ter uma massa correspondente a 50% da massa inicial, depois de 30 anos. Passados mais 30 anos, ou seja, mais uma meia-vida, a amostra de césio-137 será reduzida a 25%, porque é a metade de 50%. Veja que nós queremos chegar num percentual de 10%. Eu quero o tempo para que a massa do césio se reduza a 10% da quantidade. Então, eu vou fazer mais uma redução de uma meia-vida, mais 30 anos, 12,5%. Ou seja, a amostra ela vai ter uma massa correspondente a 12,5% da massa inicial. Mas a meia-vida se refere-se à massa anterior. Veja que em 90 anos ainda não chegamos em 10%. Portanto, o tempo é maior do que 90. Percebam que nas alternativas, essa letra E será a nossa alternativa correta. Por quê? Porque mais uma meia-vida, até vou colocar aqui de vermelho, mais 30 anos, só que eu vou superar nesse momento, o percentual que é de 10%. Vai ser menor do que 10%. Será 6,25%. Então, nesse intervalo que a gente tem aqui, que é uma função exponencial, chegará um momento que essa amostra terá aí 10%, a massa correspondente a 10% da massa inicial. Portanto, se a gente pegar 30 anos, mais 30 anos, mais 30 anos,
mais um determinado tempo que eu não conheço, sem olhar para as alternativas, a gente vai identificar que esse tempo que falta aqui seria mais 10 anos, para que a gente possa marcar 100 anos. Porque, na verdade, esse tempo que a questão solicita, esse tempo, ele com certeza é mais do que 90 anos, é mais do que 3 meias-vidas e é menor do que 120 anos. Porque, passados mais 30 anos, o percentual da amostra passa a ser 6,25. Então, está realmente entre 90 e 120. Como nós temos as alternativas, a única maior que 90 e menor que 120, a alternativa é. Ok? Está aí então a solução proposta de uma maneira bem didática. Vamos aproveitar essa questão e trabalhar com o logaritmo, mesmo que esse conceito de logaritmo será abordado posteriormente no nosso e-book. Vamos pensar como é que seria a proposta de solução utilizando o logaritmo. Muito bem, vamos iniciar substituindo o tempo igual a 30 anos. Porque para tempo igual a 30 anos, que é a meia-vida, nós vamos ter que m de 30, e aí essa massa ela se reduz à metade, ou seja, 50% da massa inicial que foi fornecida pela questão, que vale A. Então, de acordo com a questão, se a massa inicial A é 100%, a massa para 30 anos vai ser A sobre 2, ou seja, se reduz à metade. Isso vai ser igual a A vezes 2,7 elevado a K vezes 30. Posso dividir toda a equação por A, e aí é o mesmo que cancelar esse A com esse A. Em outras palavras, se esse A está multiplicando, ele pode passar para cá dividindo, multiplicando aqui o 2, e aí eu posso cancelar. E aí a gente chegou em meio igual a, vou organizar essa expressão colocando 2,7 elevado a K, elevado a 30, devido à propriedade da potência, que eu posso repetir a base e multiplicar aqui K vezes 30, ou seja, 30 vezes K. A gente pode também elevar toda essa expressão a 1 sobre 30. Então, se eu pego essa primeira expressão no segundo membro e elevo a 1 sobre 30, eu tenho que fazer o mesmo aqui. Elevo a 1 sobre 30. Ficaremos com meio elevado a 1 sobre 30, isso é igual a 2,7 elevado a K, porque 30 vezes 1 sobre 30 é igual a 1, eu não preciso inserir. Por que a gente fez isso? Porque a gente vai fazer novamente a substituição para um determinado tempo, que é o tempo que ele quer na questão, aonde essa massa ela é reduzida a 10%, ou seja, ela vai corresponder a 10% da massa inicial, ou seja, eu vou dividir por 10. Então, para um tempo agora que eu estou investigando, esse tempo t, essa massa vai ficar A sobre 10, ou seja, ela vai reduzir a 10% da massa inicial. É igual a 2,7 elevado a K vezes T. Eu não sei o valor de K, também não sei o valor de T. Eu já posso organizar da mesma forma que eu fiz nessa substituição, porque K vezes T é a propriedade, e a gente pode cancelar esse A com esse A, e a gente pode trabalhar com 2,7 elevado a K, substituindo por meio elevado a 1 sobre 30. Então ficaremos com 1 sobre 10, isso é igual a 2,7 elevado a K, posso substituir por 1 meio elevado a 1 sobre 30, tudo elevado a t. Posso multiplicar, teremos 1/10 igual a, repete a base e meio, e multiplica os expoentes.
1 sobre 30 vezes t fica t sobre 30. Como eu estou diante de uma equação exponencial e as bases são diferentes, uma forma da gente corrigir isso é aplicando o logaritmo em qual base? A base que foi fornecida, a base 10. Então, logaritmo na base 10 de 1/10 é igual ao logaritmo na base 10 de meio elevado a t sobre 30. Vamos continuar nessa parte que a gente ainda tem para finalizar a questão. Aqui eu posso aplicar a propriedade do logaritmo da divisão, a gente transforma em subtração. Vai ficar log de 1 na base 10 menos log de 10 na base 10. Então, eu pego log de 1 na mesma base que eu tenho aqui, que é 10, como é divisão, transforma numa subtração. O espaço nosso está limitado, mas vamos fazer o mesmo aqui. Porém, aqui eu tenho uma potência, a propriedade logaritmo é que ela vem multiplicando. Então, perceba a dificuldade dessa questão para utilizar logaritmo. A gente resolveu ela com uma facilidade muito grande usando o raciocínio lógico. Então, t sobre 30, que multiplica o resultado que a gente vai ter aqui de logaritmo de 1 sobre 2. Faremos o mesmo que a gente fez quando eu tenho a propriedade da divisão. É o mesmo que log de 1 na base 10 menos log de 2 na base 10. Veja, log de 1 na base 10 é zero, porque 10 elevado a zero resulta em 1. Log de 10 na base 10 vale 1. 10 elevado a 1 dá 10. Então, eu tenho 0 menos 1, isso é igual a t sobre 30, vezes log de 1 na base 10 também é zero. Mesmo caso aqui em cima, porque 10 elevado a zero resulta em 1. Então, eu tenho ali 0 menos, não vou precisar de colocar o zero, log de 2 na base 10. Esse foi o dado fornecido pela questão, 0,3. O 30, ele está aqui dividindo, ele pode passar para lá multiplicando, fica menos 30. Menos 0,3 vezes t. Posso multiplicar toda a equação por menos 1, teremos 30 igual a 0,3t, ou seja, aqui eu mudo para positivo, ali eu mudo para positivo. Eu vou ficar com t igual a 30 sobre 0,3. Posso, por exemplo, multiplicar aqui em cima por 10 e aqui também denominador por 10. O resultado vai ficar 300 dividido por 0,3 vezes 10, 3. 100 anos. Tá aí, então, o resultado final. Caso a questão, de fato, ela apresente, por exemplo, alternativas 95, 100, 110, 108. Como a gente tem uma alternativa 100, foi fácil resolver pela proposta anterior. Mas usando o logaritmo, né, você já vai aproveitar para a leitura. Então, quando você fizer a leitura do conteúdo de logaritmo, você já tem aqui as propriedades envolvidas. Mas lembrando que a melhor maneira de solucionar essa questão é da forma que eu fiz anteriormente, trabalhando com o raciocínio lógico. Resposta: 100 anos. Perfeito? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.